Vamos estudar a palavra de Deus? Amém. Então abre a tua Bíblia comigo no livro de Atos capítulo 7. Eu ia ler de outra forma essa passagem, mas senti de fazer através de Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, do verso 8 em diante. Atos 7, do verso 8 em diante. Amém? Quem abriu, fala um amém forte aí, vai. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na NVI. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó e os seus 12 patriarcas. Eu queria ler a partir do verso 9. Diz assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito, de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito, em Canaã, trazendo grande sofrimento aos nossos antepassados. Não encontrava alimento, ouvindo que havia trigo no Egito. Jacó enviou os nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda, verso 13, na viagem dele, José fez-o reconhecer por seus irmãos, e Faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar o seu pai, a Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali, dos filhos de Anor, por certa quantia. Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus. Em Atos capítulo 7 apresenta a pregação ou o testemunho de Estevão diante do Sinédrio. E você sabe que esse homem de Deus, ele é condenado pelo Sinédrio à morte e a apedrejamento. E as pessoas que pegaram as pedras e jogaram nele e o mataram, de uma forma inclusive naquela época ilegal, deixaram as suas roupas, deixaram os seus mantos aos pés de uma pessoa, ao cuidado de uma pessoa que era membro do Sinédrio, chamado Saulo de Tarso, que depois se torna o apóstolo Paulo. Mas nem é isso que eu quero falar sobre José, sobre o príncipe, ou melhor, o governador do Egito, o vizir do Egito, que foi José. A gente conhece a história dele, e aqui relatada de forma resumida pelo testemunho de Estevão. A gente conhece a história dele como uma história de sofrimento e redenção. Uma pessoa que passou por muitos sofrimentos, mas que Deus o honrou, Deus o redimiu, Deus o fez de primeiro um rapaz vendido, escravo, injustamente acusado e penado, foi preso, né? E aí depois Deus tira ele da prisão, da cadeia, e transforma ele em um grande governador do Egito. A gente conhece todas essas histórias. Mas José tem uma simbologia diferente também na vida dele. A simbologia de José, ele também é, como quase tudo na Bíblia, simbolicamente uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Uma pessoa que, invejado pelos irmãos, é jogado a viver de uma forma, condenado a viver de uma forma errada, aliás, condenado a ser morto, e Deus vai lá e o redime, e ele se torna redentor do seu povo. A história de José, ela, além dessa figura de Cristo Jesus, ela nos ensina princípios na qual eu e você devemos aprender para termos uma vida curada, restaurada emocionalmente. José é um personagem, eu acho ele muito rico. José é um personagem que traz muitos ensinamentos para todos nós. E entre esses ensinamentos, a cura emocional talvez seja aquela que mais me chama a atenção. Por quê?
Porque a gente olha o texto da história de José, a gente pensa que o fato dele ter sido honrado, o fato de Deus honrá-lo, é o auge da sua carreira de fé, é o auge da sua carreira de vida, mas não é. Deus tinha reservado algo muito maior para ele. O propósito de Deus para ele era outro. O propósito de Deus, eu estou dizendo tudo que está escrito lá em Gênesis. O propósito de Deus para ele era cuidar do povo dele, era ir na frente e preparar um lugar para aquele povo dele ser restaurado, para preparar um lugar onde o povo dele pudesse sobreviver à fome, aos 7 anos de fome que havia naquela terra. Mas para isso, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de José, ele precisava ser curado. Para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele, ele precisava ser curado. Eu vou explicar. A Bíblia conta a história então de Jacó. José era filho de Jacó, tinha mais 11 irmãos, e Jacó faz algo errado, algo que nenhum pai deve fazer. Jacó tinha um preferido. Os filhos são diferentes. Os filhos, cada um que tem 2, 3, 4, 5 filhos, sabe o que eu estou falando, são diferentes, mas jamais um pai pode ter um preferido. A Bíblia diz que Jacó tinha um preferido. José era preferido dele, porque era filho de Raquel, a esposa que ele tanto amava, e ele tratava de uma forma diferente e especial. Enquanto seus irmãos tinham que trabalhar, tinham que cuidar dos rebanhos, José ficava em casa. Ele era mais garoto de recado, ele ia lá trazer informação. A Bíblia diz que Jacó fez uma roupa diferenciada. Naquela época, roupas diferenciadas tinham simbologia. Deu uma roupa diferenciada para José, tratava ele de uma forma totalmente mais do que especial comparado aos seus irmãos, e por isso, a Bíblia deixa isso muito claro, causava ciúmes e inveja na vida dos seus irmãos. Um pai jamais deve tratar um filho diferente do outro. Isso pode causar guerra, isso pode trazer briga, isso pode trazer divergência dentro do lar. Aprenda isso, irmãos. E a Bíblia diz que aqueles irmãos dele vendem ele como escravo. Primeiro pegam ele, jogam ele dentro de uma cisterna vazia, tiram a roupa dele, jogam ele numa cisterna vazia, e aí passam ismaelitas ou midianitas. Os midianitas eram descendentes de Ismael, de ismaelitas. Passam ali uma caravana e eles vendem ele como escravo. José era levado para o Egito. E lá no Egito, um homem chamado Potifar, que era comandante do exército de Faraó, o compra como escravo e leva ele para sua casa. Mas como a gente leu no relato de Estevão, e também está descrito em Gênesis isso, a Bíblia conta que Deus era com José nos momentos de provações. José foi vendido como escravo, chegou na casa de Potifar, e ali ele pôde se destacar, porque Deus estava com ele. Se Deus está conosco, se Deus age em nosso favor, se Deus está na nossa direção, nós não precisamos temer qualquer outra adversidade ou problema, porque não é a nossa atitude, ou os nossos pensamentos, ou a nossa forma de fazer as coisas, é a graça de Deus que nos capacita a destacar aonde estivermos. E José sabia disso, ele tinha esse princípio, ele tinha esse conhecimento, e Deus o deu a capacidade através da sua graça. Estava tudo bem, Potifar estava prosperando na gestão de José. José começou a cuidar de toda a fazenda, virou gerente da fazenda, estava cuidando de toda a casa dele. Mas José era bonito, era um jovem simpático, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo. E desculpa a expressão, mas eu não tenho outra, a sem vergonha da esposa de Potifar apaixonou no José. A sem vergonha da esposa de Potifar apaixonou em José. E ela tentou seduzir ele de todas as formas, mas ele, que era cheio da graça de Deus, resistia à sedução. O que faz a gente resistir ao pecado, o que faz a gente resistir à tentação, o que faz a gente resistir às seduções da vida, é a graça operante de Deus em nós. E José resistia uma vez, segunda vez, a terceira vez, até que um dia ele comete um erro. Sim, José cometeu um erro.
Esse homem de Deus, exemplo em tudo, cometeu um erro. Ele vai na casa, na sede lá daquela grande fazenda de Potifar, ele vai naquela casa e ele está sozinho com aquela mulher. Uma mulher sem vergonha, que tenta seduzir, não dá para um jovem ficar sozinho com ela. Esse foi o erro de José. E ela, sabendo que estava sozinho, quis aproveitar, tentou pegar ele até fazer algo, e ele fez o que todos nós devemos fazer para resistir tentação. Ele não repreendeu em nome de Jesus, ele não expulsou demônio, ele não declarou palavra de Deus, porque isso diante de uma tentação não surte efeito. O que surte efeito é fugir. E José fugiu, mas deixou parte da sua roupa para trás. A mulher, não sei, talvez por raiva dele ou com medo daquilo lá, se ele falasse alguma coisa, acusa ele de abuso. Potifar era um homem poderoso, poderia ter matado ele. Talvez a graça de Deus impediu, talvez não, a providência de Deus impediu, mas talvez Potifar conhecia a sua esposa. Então, em vez de matá-lo, condena ele à cadeia, põe ele na prisão, e lá vai José ser preso. Mas a graça de Deus estava sobre José, ao ponto do responsável pela cadeia. Olha o que a Bíblia diz: o responsável pela cadeia colocou José para ser o carcereiro-chefe, e ele cuidava dos outros presos. Deus honrou ele até na prisão. Deus estava cuidando de José até na prisão. A Bíblia conta essa história. E aí chegou 2 presos especiais. Não era cadeia especial naquela época não, mas ficaram por conta de José. Um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro do rei. Os 2 trabalhavam na cozinha do rei. E eles tiveram um sonho. José era o responsável por cuidar deles. Ambos tiveram um sonho. E quando o copeiro contou o sonho para José, José revelou o sonho. E o sonho era bacana, a revelação era bacana. Aí o padeiro pensou assim: o meu também vai ser bom. Contou o sonho dele, já não foi muito bacana. 3 dias depois, o copeiro foi restabelecido como copeiro de Faraó. O padeiro foi decapitado, segundo a revelação de José. Mas ainda acontece algo terrível com José, porque José, quando traz a revelação para o copeiro, diz assim: olha, quando você ser restabelecido como copeiro do rei, como assessor do rei, lembra de mim. O copeiro falou: pode deixar. Demorou 2 anos, irmãos, para ele lembrar. 2 anos, muito amigo. 2 anos ele foi lembrar de José, mas ele foi lembrar na hora certa. Ele foi lembrar na hora certa, porque se ele tivesse lembrado de José enquanto copeiro simples, José teria se tornado assessor da copa de Faraó. Talvez até faria um curso de padaria e seria um novo padeiro de Faraó. Mas Deus tinha outros planos. Deus não nos honra quando nós queremos, Deus nos honra quando precisamos. Deus não vai te honrar quando você quer, Deus vai te honrar quando você precisa. 2 anos depois, Faraó tem um sonho e fica perturbado, e chama todos os sábios e adivinhos e perguntam para ele qual é a revelação. Eles não sabem. O copeiro está lá servindo um vinhozinho para o rei e lembra: eu conheço um hebreu que está preso, que revela sonhos. Trouxeram José. José revela o sonho de Faraó. Não só revela o sonho, eu acho extraordinária essa história, porque José vira para Faraó e conta o problema e traz solução. Nós crentes, nós cristãos, precisamos trazer o problema e a solução. Nós precisamos de pessoas que apresentam à sociedade problemas, mas também trazem solução. Não ficam quietos apenas de não mostrar a solução das coisas. José trouxe o problema, mas trouxe a solução. Se torna o vizir,
se torna o governador. Tem 2 filhos. Faraó arrumou uma esposa para ele. Um ele deu o nome de Manassés, o segundo ele deu o nome de Efraim. Manassés, ele dizia profeticamente, ele dizia: Deus me honrou, porque é mais ou menos isso que significa. Efraim, Deus me abençoou. E parecia que estava tudo bem. Chegou no auge da vida dele. Poxa, ele podia declarar: Manassés, Efraim, eu sou agora, depois do rei sou eu. Eu tenho apenas 30 anos. 13 anos de sofrimento estão ficando para trás. Ele pode declarar: Manassés, eu esqueci do tempo meu de sofrimento. Efraim, Deus me deu prosperidade na terra da minha aflição. Olha que coisa maravilhosa. Ele podia declarar: estava andando na carroça real, estava com o anel do rei. Até que um dia chegam 11 homens. Não, desculpa, 10 homens. Hebreus. E todos os povos estrangeiros que iam fazer compras, ou seja, que iam comprar mantimentos, tinham que falar com o vizir, tinham que falar com José. E aqueles 10 homens se apresentam, uma família com certa condição financeira, todos filhos de Jacó, para fazer compra. Aí começa o auge na vida de José. Uai, bispo Fábio, o auge não é ele andar de carruagem real? O auge não é ele colocar o anel do rei no dedo? O auge não é ele ser o governador todo poderoso do Egito? Não. O auge era quando ele restaura o relacionamento familiar dele. Aqueles 10 homens chegam e se ajoelham. A Bíblia diz que José lembra que ele sonhou certa vez que os seus irmãos, ou melhor, a plantação dos seus irmãos, a colheita dos seus irmãos se ajoelhavam diante da colheita dele. E ele se lembra que outro sonho, ele sonhou que as estrelas, a lua e o sol se prostravam diante dele. E ele contou esse sonho para os seus irmãos, e isso causou inveja nele. Sim, aquele momento parecia o auge da vida dele. Deus está realizando os meus sonhos. Aí José falou: agora é minha vez de vingar. Não fala, a Bíblia não fala isso, mas eu estou falando que nas entrelinhas é o que dá a entender, porque a Bíblia diz que José olha para eles e fala assim: vocês são espiões, vocês vieram espiar a terra. E eles falam: não viemos não, somos filhos do mesmo pai, a gente veio fazer compra. Não, vocês são espiões. Não, nós éramos 12 filhos, um já morreu, que era José, e José estava falando em egípcio com eles, tinha um tradutor. José estava enganando eles. Vocês são espiões. Não, nós somos 12 irmãos, um já morreu, o mais novo ficou com o pai, nós 10 viemos aqui tratar com você. Eu só acredito quando o mais novo vir. Vou prender vocês todos, vou liberar um. Olha a raiva dele. Vou prender vocês todos, vou liberar um, vocês trazem o mais novo. Deixou eles na cadeia 2, 3 dias, chamou de volta e falou assim: ó, eu temo a Deus, o Deus que vocês temem eu também temo. Fica um de vocês comigo aqui. Fica um de vocês comigo aqui, os demais podem ir, e eu só vou liberar ele quando vocês trouxerem o mais novo. E a Bíblia diz que ele escolhe Simeão. Deixa eu só confirmar. Simeão, obrigado, amor. Ele escolhe Simeão, prende Simeão e libera os outros. Até isso tem um sentido, porque a Bíblia conta que quando José foi jogado
na cisterna vazia, Rúben não estava. Rúben era o mais velho, e naquela época ser mais velho mandava nos demais, era o líder dos demais, era tradição. Rúben não estava. Rúben inclusive fez a estratégia para que ele não morresse. Fez estratégia: joga aí na cisterna, porque depois eu pego e devolvo para o meu pai. Mas aí Rúben saiu, e ele venderam como escravo. Depois de Rúben, que era o mais velho, Simeão. Até isso José estava guardando no coração. Vou pegar Simeão, porque Simeão tinha que ter feito alguma coisa e não fez. Vou pegar Simeão agora. Olha o trauma emocional que José tinha. Prendeu Simeão. O povo voltou, os demais 9 voltam. Depois de um prazo, a Bíblia não fala quanto, mas certamente foram, se brincar, 1 ano. Eles começam a ter fome de novo. Jacó manda eles voltar e fala: só podemos ir se Benjamim for junto. Eles convencem Jacó, levam Benjamim. Ao chegar lá, José vê Benjamim e se emociona, mexe com ele, porque Benjamim era filho da mãe de José, mas se mantém no sistema de vingança. Dá almoço para eles, liberta Simeão, devolve o dinheiro dentro da comida que eles compraram e pega o copo dele, na qual o pessoal do Egito achava que ele fazia as adivinhações, e esconde na mala de Benjamim. Vocês estão comigo, amém, irmãos? No meio da estrada, soldados de José param eles, vê lá o copo de Benjamim, prende eles, manda voltar tudo. Quando chegam lá, José fala assim: vocês não sabiam que eu era capaz de adivinhar? Na verdade, José estava no processo de raiva, de vingança. Aí eles falaram: não, seremos todos escravos de você. Falou: não, só onde o copo foi encontrado. Talvez José queria deixar Benjamim vivendo com ele e mandar o resto embora. É uma estratégia: vou cuidar de Benjamim. Aí a Bíblia diz que Judá, isso aqui é importante, Judá se coloca à frente. Posso falar com você? Pode. E Judá se coloca, eu estou contando bem resumido, irmãos. Judá se coloca no lugar de Benjamim. Judá fala: deixa que eu fico no lugar dele, libera. E aí a gente entra em Gênesis capítulo 44 agora, com José chorando. 45, José chorando, mandando todo mundo sair. E José falando assim: sou eu, José, seu irmão. Sou eu que vocês jogaram na cisterna, sou eu que vocês fizeram, venderam como escravo. Mas não preocupa não, Deus que me mandou na frente, porque já passou 2 anos de fome, vem mais 5. E eu fui enviado para que haja sustento na nossa casa, e fiquem tranquilos, eu vou sustentar vocês, seus filhos, seus netos. Meu pai está vivo, traz ele. Eu vou botar vocês na terra de Gósen, onde tudo que se planta dá, onde os seus rebanhos podem ficar, a melhor terra que tem aqui. E aqueles irmãos ficaram assustados. Quê? Aí foi o auge na vida de José, quando ele se libertou do trauma, curou-se, ou deixou que a graça de Deus o curasse, e restaurou o relacionamento com seus irmãos. E tudo porque Judá interveio. Jacó, ao morrer, dá uma profecia: os seus irmãos irão te louvar, Judá. O cetro não fugirá da sua mão, Judá. Da tribo de Judá veio a raiz de Jessé. Os reis de Judá, os reis de Israel, vieram da descendência de Davi, que é da tribo de Judá. Descendência que chega até em
Jesus. A cura para os traumas emocionais, a cura para os traumas da vida, a cura para os problemas emocionais, a restauração de um lar, de uma família, a restauração de um relacionamento, de irmãos que estão há tempo só pensando em vingança, ou qualquer tipo de restauração só acontece com a intervenção de Cristo Jesus. Exatamente porque Jesus entrou naquela situação, exatamente porque a figura, entenda o que eu estou dizendo, a Bíblia é toda sobre Jesus, exatamente porque a figura de Cristo se manifestou, que houve cura. Até então era vingança, até então era raiva, e Deus pensando, eu tenho um propósito para José, Judá vai se manifestar. Sabe, queridos, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está vendo pela televisão. Você precisa deixar Jesus se manifestar na sua vida. Você precisa deixar Jesus entrar nessa situação que está tão embaraçada, arrebentada. Você precisa deixar Jesus entrar na situação que está na tua casa, na tua família. Você precisa deixar Jesus se colocar no lugar dele, de Senhor, de Rei. O auge na vida de José foi quando ele perdoou os seus irmãos. O auge da tua vida vai ser quando Jesus mudar a situação que você precisa mudar. Mas eu quero ser abençoado, bispo, eu quero andar na carruagem. Ok, você vai andar na carruagem, irmãos. A carruagem faça analogia, irmãos, é um carro, né? Não, mas eu quero ter recurso financeiro. Beleza, vai ter, irmãos, mas isso não é o principal. O principal é Jesus mudar a sua vida. Ah, mas eu preciso de cura, de milagre. Ok, nós oramos, nós cremos no Deus que opera milagres, nós cremos no Deus que tira uma pessoa numa situação de morte, tira do vale da sombra da morte e traz para a vida. Nós cremos, mas isso não é o principal. O principal é quando Jesus vem e transforma uma circunstância por completo, quando Jesus vem e transforma uma vida por completo, quando Jesus vem e transforma toda uma realidade por completo. A palavra de Deus para você hoje é: deixe Jesus fazer a obra dele, como Deus fez a obra na vida de José. Porque aí o princípio de Deus acontece. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? A história de José é fantástica, mas ela só chega no auge dela quando Deus usa Judá para fazer o que Jesus fez por nós todos, substituir-nos. Eu vou terminar com isso, eu estou terminando. O princípio do evangelho da substituição. Isso é um dogma, um princípio do evangelho da substituição. Jesus nos substituiu. Na cruz do Calvário, Ele nos substituiu. Sabia? Quem era para ser morto era eu e você. Quem era para ser condenado era eu e você. Quem era para ter passado por uma eternidade longe de Deus era eu e você. Mas Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. E ao ver, e aí acontece que eu gosto sempre de dar essa ilustração. Vou pegar o William aqui. Posso? Quando chegarmos na hora do julgamento, porque a Bíblia diz que todos nós vamos passar pelo julgamento, Deus vai chegar diante do William e vai ver os erros do William e vai ver tudo de errado que o William fez, e se depender disso, o William está condenado.
Mas um dia o William estava aqui na igreja ou em outro lugar, e ele pediu para Jesus ser Senhor da vida dele. E a partir daquele momento a substituição aconteceu. O pecado, os erros, inclusive os futuros da morte, estava sobre Jesus na cruz. Então, diante de Deus não vai ser mais o William, vai ser Jesus do William. Então, quando Deus querer condenar, ou porque Deus é justo, não é que Ele quer, porque Ele é justo, Ele tinha que condenar o William, mas Ele não pode condenar Jesus, porque Jesus é sem pecado e sem erro. Então Ele não vê o William, Ele vê Jesus do William, e ao ver Jesus do William, Ele fala: vinde bendito de meu Pai, entra no lugar que está preparado para você. A substituição é feita. Vocês entendem o que eu estou falando, irmãos? Essa é a obra de Jesus nas nossas vidas. Ele nos substituiu. Ele quer te livrar, te curar, te libertar.